O caso Ter Hada. Ter Hada vivia com seu pai Shmuel e sua mãe Ilana. Tinha ainda 2 irmãos mais velhos. A família vivia em Ketzrim, Israel. Na época dos fatos, Ter tinha 13 anos e tinha uma vida comum. Brincava, fazia aula de dança e ia à escola. Alguns dias antes do acontecimento, a mãe de Ter notou que ela andava meio triste e que seus amigos não foram procurá-la. Pareciam ter se afastado um pouco, mas a menina não havia se queixado de nada em casa. Ter estudava na Nofei Golan High School, frequentava a 8ª série, e o dia 6 de dezembro de 2006 deveria ser um dia comum na escola, onde Ter participou de 6 aulas e, segundo informações de alunos, tinha decidido que não assistiria à última aula. Ela e seus amigos estavam no pátio da escola conversando e, em determinado momento, ela avisou que iria tomar água no bebedouro e também usar o banheiro. Ela caminhou até um dos banheiros que ficava um pouco afastado das salas e estava no momento completamente vazio. Seus amigos foram então embora. No fim da tarde, Ilana Hada, mãe da menina, começou a ficar preocupada quando Ter não chegou em casa no horário de costume. Ela decidiu telefonar para amigos da filha, procurando informações. O que a deixou ainda mais desesperada foi o fato de que Ter não compareceu nem mesmo às aulas de dança que teria depois da escola. Foi quando ela decidiu procurar a polícia, que fez uma busca por toda a cidade, mas não havia nenhuma pista do paradeiro da menina. Os policiais resolveram ir ao ponto inicial do desaparecimento, a escola. Foi quando descobriram que um crime bárbaro tinha acontecido. Ter Hada entrou no banheiro naquela tarde e não saiu mais com vida. Ela foi encontrada morta por volta das 7 da noite, com pelo menos 7 facadas, incluindo 2 cortes no pescoço. Seu corpo foi deixado caído sobre o vaso sanitário. O que aconteceu exatamente no período em que Ter Hada entrou no banheiro até que seu corpo foi encontrado permanece obscuro. O que se sabe foi feito com base em depoimentos. Os legistas concluíram que, pelo número de facadas e pelos sinais de luta, o assassino seria alguém que estaria com extrema raiva no momento da agressão. Relatam ainda que haviam cortes em seus pulsos feitos após a sua morte, o que demonstra que quem cometeu tal ato de crueldade queria ter certeza de que Ter havia morrido. Uma briga escolar que teria acabado de forma fatal era a primeira linha de investigação. Vários alunos e funcionários da escola foram questionados pelos investigadores. Ao mesmo tempo, alguns suspeitos aleatórios estavam sob averiguação policial e permaneceram presos por 2 dias, sendo um deles um sem-teto que estava próximo à escola no dia do acontecimento e, segundo a polícia, poderia ter entrado e cometido o crime, e o outro foi um jardineiro da escola, que, segundo a polícia, foi visto em atitudes suspeitas, mas não revelaram que atitudes seriam. Ambos provaram seus álibis e foram liberados. A busca pelo assassino continuou, e depois de 5 dias, sem nenhuma informação, em 11 de dezembro, um trabalhador da construção civil que estava na escola fazendo reparos foi preso. Seu nome, Roman Zadorov, um imigrante ucraniano. Seu porte físico e rosto eram parecidos com o do jardineiro, e sendo assim, ele foi preso para averiguação. Roman não sabia falar hebraico corretamente e não tinha uma autorização de trabalho legal para permanecer no país. O homem foi interrogado intensamente várias vezes. Durante uma semana, os investigadores lhe disseram que haviam evidências que o ligavam à cena do crime, mesmo que isso não fosse verdade. A polícia achava que assim poderia estimular Roman a confessar o crime, mas ele disse várias vezes que isso era impossível, que ele não havia cometido tal brutalidade. Para as autoridades, Roman era naquele momento a única linha de investigação. Eles trabalhavam com a teoria criada por eles mesmos, de que o motivo do assassinato foram insultos lançados contra ele depois que ele teria negado a Ter um cigarro, mesmo que a família e amigos da menina afirmarem que ela não fumava. Assim, a polícia mudou sua história, e o motivo
seria o abuso sexual que Roman sofreu quando tinha 8 anos de idade, que lhe teria causado alguns transtornos de personalidade, e após um ataque de fúria, ele teria matado Ter. Mas nenhuma hipótese da polícia foi confirmada. Existe ainda o fato de que Roman, de acordo com os registros do seu celular, estava no portão da escola ao telefone, falando com seu chefe na hora do crime, e 2 seguranças o viram durante esse período de tempo. Além do mais, os estudantes que viram a menina indo ao banheiro em nenhum momento viram Roman fazer o mesmo trajeto naquela tarde. Não havia nada que ligasse Roman ao local onde o corpo foi encontrado, nem pegadas, nenhuma das 60 impressões digitais. 3 pelos ou fios de cabelo encontrados no corpo de Ter pertenciam a 3 diferentes pessoas, e nenhuma era Roman. Nenhuma das 150 amostras de DNA colhidas na cena do crime pertencia a ele. A arma do crime não foi encontrada, mas, segundo a polícia, enquanto estava sob custódia, ele esteve em uma cela com um agente disfarçado, que estava lá para fazê-lo confessar. O agente o convenceu de que as provas contra ele eram irrevogáveis e que ele estava condenado à prisão perpétua, a menos que confessasse ter assassinado a menina para que recebesse uma punição mais leve, e sendo assim, ele confessou. Uma reconstituição do crime foi feita, porém, mais um problema na acusação aconteceu. Visivelmente, Roman Zadorov não sabia como reconstituir o crime. Ele nem mesmo sabia de qual banheiro da escola estavam falando. Os policiais, na verdade, o posicionavam de acordo com como ocorreu o assassinato, ou pelo menos como todos imaginavam que ele aconteceu. Alguns dias depois, Roman negou novamente que tinha cometido o crime e reiterou que havia confessado sob pressão policial e ameaça, mas suas novas alegações foram ignoradas. Outras garotas que foram ao banheiro e escutaram barulhos estranhos disseram que viram por baixo da porta alguém que calçava um par de tênis All-Star e de tamanho bem menor do que os pés de Roman. Outra aluna disse que chegou a bater na porta e ouviu uma voz feminina dizendo que o banheiro estava ocupado. Para a mãe de Ter Hara, ela teria sido morta por alguma inimiga da escola. Coincidentemente, uma das alunas no mesmo dia saiu da cidade, indo morar em outro local, sem falar nada nem mesmo para suas amigas, e nunca foi investigada. Grupos de alunos no Facebook diziam que na verdade 2 garotas eram as culpadas. Em janeiro de 2007, teve início o julgamento, e Roman Zadorov se recusou a assinar sua confissão. A acusação não conseguiu definir o motivo do assassinato, e até mesmo a mãe de Ter Hara não acreditava que ele era o culpado. Mesmo assim, Roman foi condenado por obstrução da justiça e assassinato, recebendo sentença de prisão perpétua. Em 2012, um rapaz disse que sua namorada, chamada no caso de AK, na época do crime, havia lhe confessado ser assassina, dizendo que queria ver Ter por dentro e em seguida literalmente usar o seu corpo como uma roupa, e chegou a mostrar-lhe uma mochila com roupas encharcadas de sangue, uma faca e luvas. Em interrogatório, a AK afirmou que na verdade seu ex-namorado a queria culpar para que ela fosse presa, pois ele havia abusado sexualmente dela e tinha medo que fosse denunciado. Ele foi preso por 11 dias pelo abuso. Dias depois, a AK ameaçou-o com um pedaço de vidro em sua casa. Vizinhos chamaram a polícia e ela tentou morder um policial ao ser segurada. Descobriu-se que AK já havia sido pega antes pela polícia portando uma faca e, completamente fora de si, ainda alegou que era fascinada por sangue e por ver o interior das pessoas. Mas a polícia a fez apenas se comprometer a passar por um tratamento psiquiátrico. Uma das amigas de AK, que cometeu suicídio em 2015, disse a outra amiga que AK também lhe contou uma vez que tentou matar alguém, mas foi pega. No entanto, na segunda vez, ela teria conseguido, mas não confirmou que seria o assassinato de Ter Hara. O recurso de defesa, usando a história de AK como provável assassina, não foi aceito e Roman continua preso. Em 2016, uma série foi feita sobre este caso, levantando a questão da condenação de um homem possivelmente inocente.
O promotor-chefe de Estado Shai Nitzan afirmou que a série é um perigo para a democracia. Já os criadores disseram que aquele que pensa que a liberdade de expressão põe em perigo a democracia torna-se um perigo para si mesmo. Em janeiro de 2017, a Netflix comprou os direitos da série, disponibilizando-a em mais de 190 países em todo o mundo. Ainda hoje, a família de Ter Hara tenta reabrir o caso para descobrir o verdadeiro assassino de sua filha.